Me ajuda, por favor. Ela me bloqueou em todas as redes sociais e não entendo o que fiz de errado. Essa mensagem chegou no meu direct na terça-feira passada. Um cara de 29 anos, advogado bem-sucedido, estava completamente desesperado. Ele me contou que estava saindo há 8 meses com uma mulher que, segundo ele, estava perdidamente apaixonada. Ela falava sobre casamento, queria conhecer a família dele, planejava viagens para o ano seguinte, postava fotos dos dois, chamava ele de amor da vida nas redes sociais. Do nada, em 2 semanas, ela virou uma pessoa completamente diferente. Fria, distante, evitava os encontros. Quando ele tentava conversar sobre o que estava acontecendo, ela dizia que estava tudo normal, que ele estava paranoico. Até que na sexta-feira, ela mandou uma mensagem terminando o relacionamento. Não sinto mais a mesma coisa por você. Acho melhor cada um seguir seu caminho. Bloqueou ele em tudo e desapareceu da vida dele como se nunca tivesse existido. Quando ele me descreveu detalhadamente o que aconteceu nas 3 semanas antes do término, identifiquei imediatamente onde ele errou. E não foi um erro só. Foram 3 erros devastadores que destroem o interesse de qualquer mulher, não importa o quanto ela esteja apaixonada inicialmente. Esses erros são tão comuns que eu garanto que você já cometeu pelo menos um deles sem nem perceber. E se você está passando por uma situação parecida, ou se quer evitar que isso aconteça no seu relacionamento, você precisa saber exatamente quais são esses comportamentos fatais. Porque quando uma mulher apaixonada se transforma em alguém completamente indiferente, da noite para o dia, pode ter a absoluta certeza que foi algo muito específico que você fez que quebrou a conexão emocional que ela sentia por você. Antes de continuar com essa revelação, que pode literalmente salvar o seu relacionamento, deixa o seu like aí para fortalecer o canal e se inscreve para receber mais conteúdos que vão transformar a sua vida amorosa para sempre. Ativa o sininho das notificações também, porque eu posto vídeos novos toda semana com dicas que você não pode perder. E me conta nos comentários, você já passou por uma situação onde uma mulher que estava completamente interessada em você, de repente esfriou, sem explicação? Agora deixa eu te explicar algo fundamental que vai mudar completamente a sua perspectiva sobre relacionamentos. Uma mulher não perde o interesse por acaso ou por capricho. Ela não acorda um dia e simplesmente decide que não gosta mais de você sem motivo. O interesse feminino é construído através de camadas emocionais complexas, e quando essas camadas são quebradas por comportamentos específicos, o desinteresse não é gradual, ele é quase instantâneo. É como um castelo de cartas, que demora horas para ser construído, mas desaba em poucos segundos quando você toca na peça errada. O que a maioria dos homens não percebe é que eles mesmos destroem essas camadas emocionais através de comportamentos que consideram normais, carinhosos, até mesmo maduros. São atitudes que na cabeça masculina fazem sentido, mas que na psicologia feminina têm um efeito completamente oposto do pretendido. Existem 3 erros principais que eu identifiquei depois de anos ajudando milhares de homens com problemas de relacionamento. E esses erros são responsáveis por 90% dos casos onde uma mulher interessada se torna completamente indiferente. Fica comigo até o final, porque não vou apenas revelar quais são esses erros, mas também vou te ensinar como identificar se você está cometendo eles agora e, mais importante ainda, como corrigi-los antes que seja tarde demais para o seu relacionamento. O primeiro erro que mata o interesse feminino é o que eu chamo de síndrome do relacionamento conquistado. Isso acontece quando você para completamente de conquistar ela no dia a dia, porque acredita que o trabalho de sedução já acabou. No começo, você era atencioso, misterioso, imprevisível. Mandava mensagens criativas que faziam ela sorrir, planejava encontros interessantes e únicos, demonstrava interesse genuíno em conhecer cada detalhe da personalidade dela. Você a fazia se sentir especial, escolhida, desejada. Mas depois de algumas semanas ou meses de relacionamento, você relaxou completamente. Para de enviar aquelas mensagens carinhosas que iluminavam o dia dela, para de planejar surpresas ou programas diferentes, para de fazer ela se sentir como a mulher mais importante do mundo. Você começa a tratá-la como se ela fosse sua irmã ou sua melhor amiga, sem nenhum elemento de sedução ou romance. E aqui está o grande problema que a maioria dos homens não entende.
Mulheres precisam se sentir constantemente conquistadas e desejadas, mesmo depois que vocês já estão juntos. A conquista não é uma fase que termina quando vocês assumem o relacionamento. Ela é um processo contínuo que deve durar para sempre. Quando você para de fazer ela se sentir especial e desejada, quando passa a tratá-la como algo garantido na sua vida, o interesse dela não diminui gradualmente, ele despenca. Não é porque ela é exigente, carente ou complicada, é porque você parou de alimentar a atração e a conexão emocional que existia entre vocês. E sem atração constante, qualquer relacionamento está fadado ao fracasso, não importa o quanto amor existisse no início. Agora presta muita atenção no segundo erro, porque esse é ainda mais sutil e perigoso, e a maioria dos homens comete ele achando que está sendo o namorado perfeito. O segundo erro devastador é o que eu chamo de disponibilidade total e incondicional. Você passa a estar sempre disponível para ela, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para qualquer coisa que ela precise. Cancela planos com amigos para ficar com ela, responde mensagens na mesma hora. Sempre faz tudo o que ela pede sem questionar ou ter vontade própria. Na sua cabeça, você está sendo um namorado exemplar, dedicado e apaixonado. Mas na percepção dela, você está se tornando previsível, fácil demais, sem personalidade ou vida própria. Mulheres se sentem atraídas por homens que têm uma vida interessante e independente, que são valorizados por outras pessoas, que têm objetivos e prioridades próprias. Quando você abre mão de tudo para se dedicar só a ela, você para de ser desafiador e misterioso. Ela perde o respeito por você porque percebe que você não tem limites, não tem autoestima, não tem uma identidade além do relacionamento. E aqui vem o terceiro e mais devastador erro: a transformação em melhor amiga. Isso acontece quando você vira o confidente dela para tudo. Escuta todos os problemas, dá conselhos sobre trabalho, vira o ombro amigo para ela chorar sobre qualquer situação da vida dela. Você para de ser um homem forte e independente e vira basicamente uma versão masculina da melhor amiga dela. O grande problema é que mulheres não sentem atração sexual por homens que ocupam o papel de melhor amiga. Elas precisam de alguém que seja forte emocionalmente, que tenha direção própria na vida, que não se transforme em terapeuta pessoal. Fica aí porque agora eu vou te mostrar sinais específicos de que você está cometendo esses erros fatais e como reverter essa situação antes de perder ela para sempre. Agora eu vou te dar sinais práticos para identificar se você está cometendo esses erros fatais. Se você parou de fazer planos românticos e só se encontram para assistir Netflix, se ela não sorri mais quando recebe suas mensagens, se vocês não têm mais conversas interessantes e profundas, você cometeu o primeiro erro. Se você sempre está disponível quando ela chama, se cancelou hobbies e amizades para ficar só com ela, se você não tem mais vida social independente, você está no segundo erro. E se ela te conta sobre outros homens que estão interessados nela, se ela te pede conselhos sobre trabalho e problemas pessoais como se fosse seu psicólogo, se vocês não têm mais tensão sexual e parece mais uma amizade, você caiu no terceiro erro. A boa notícia é que ainda dá para reverter essa situação, mas você precisa agir rapidamente. Primeiro, volte a ter sua vida independente. Tenha hobbies, saia com amigos, seja menos disponível. Segundo, volte a seduzi-la como se vocês estivessem se conhecendo agora. Mande mensagens interessantes, planejem encontros únicos, seja imprevisível. Terceiro, pare de ser o terapeuta dela. Seja mais direto, menos emotivo, mais focado em ação do que em conversa sobre sentimentos. Se você se reconheceu em pelo menos um desses erros, deixa nos comentários qual foi e conta se já passou por uma situação de uma mulher que esfriou contigo, sem explicação. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque tenho muito mais conteúdo que vai transformar seus relacionamentos. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que precisa dessa informação urgentemente. E fica de olho no próximo vídeo, onde vou ensinar estratégias avançadas e específicas para reconquistar uma mulher que perdeu o interesse por você. Técnicas psicológicas que realmente funcionam para reacender a paixão dela. Não perde essa oportunidade de salvar seu relacionamento ou evitar que isso aconteça no futuro. Nos vemos no próximo vídeo.